Uma certa vez, quando aquele soldado, cheio de lepra, foi até o profeta Eliseu, e Eliseu falou: vai banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele disse assim: nossa, mas tem outros rios melhores do que o Rio Jordão. E os amigos, e foi embora bravo, porque ele achou que o profeta fosse lá impor as mãos e orar por ele. No caminho, os servos dele disseram para ele assim: Senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil para sarar suas lepras, o senhor não iria fazer? E agora que ele pediu algo muito mais fácil, faça. E Naamã vai banhar-se no rio, e na 7ª vez ele sai de lá, diz a palavra, com a pele como uma pele de criança. Então, eu estou pedindo a você algo que não é difícil de você fazer. Venha um pouquinho mais para frente, para que você possa, mesmo com todo o carinho, com todo o zelo, escutar essa palavra do Senhor. Glória a Deus. Pega a sua palavra, vamos abrir ela em 1ª carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 13. 1 Pedro 3, 13. Glória a Deus. 1ª carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Vai dizer o seguinte: e quem vos há de fazer mal, se sois zelosos do bem? Mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados ou perturbados. Antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pede. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, conservando a vossa boa consciência, para que, se em alguma coisa sois difamados, sejam confundidos aqueles que ultrajam o vosso bom comportamento em Cristo. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticardes o bem, do que praticando o mal. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor nos trazia essa palavra na sexta-feira, a nossa intercessão para essa noite. O tema desta pregação é: o sofrimento em Deus é oportunidade para o nosso crescimento e salvação. Repete comigo assim: o sofrimento em Deus é minha oportunidade para o meu crescimento e a minha salvação. Fala para esse irmão que está à sua direita: o crescimento em Deus, o sofrimento em Deus é a tua oportunidade para o seu crescimento e para a sua salvação. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, esse tema que o Senhor trouxe, que a Bíblia está recheada de situações. Nenhum ser humano gosta do sofrimento. Amém? Ninguém gosta do sofrimento. E como o sofrimento entrou no mundo? O sofrimento entrou no mundo pelo pecado. Vai dizer o provérbio que a morte entrou no mundo por inveja do diabo. E isso ele ofereceu o pecado, que trouxe as consequências do sofrimento. Amém? Então, o sofrimento é causa, entrou no mundo pelo pecado. Ninguém, mas todos nós passamos por sofrimento, sim ou não? Quem conhece a Cristo passa por sofrimento? Quem não conhece passa? Quem gosta de Jesus passa por sofrimento? Quem não gosta também passa? Sim. Então fala para esse irmão: o sofrimento é para todos.
Nós precisamos ter isso muito bem claro no nosso coração. Passamos por diversos sofrimentos, e a palavra vai dizer: e quem de vós há de fazer mal, se sois zelosos do bem? Mas se sofrei por causa da justiça, bem-aventurados sois. E no Sermão da Montanha, Jesus já vai falar isso, Mateus capítulo 5, versículo 37. Bem-aventurados sois vós, se sofrer perseguições por causa do meu nome, porque vosso é o reino dos céus. E a palavra continua dizendo: não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados ou perturbados. Antes santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pede. Aleluia. No versículo, olha, pega aí comigo o versículo 16. Fazei, porém, com mansidão e respeito, conservando a vossa boa consciência, para que em nenhuma coisa sejais difamados. Sejam confundidos aqueles que os trajam ao vosso comportamento em Cristo. São Pedro falando a essa comunidade, ele vai dizer: não tenhais medo de ser perseguidos por ser cristãos. São Pedro vai dizer: não tenhais medos de fazer o bem, não tenhais medo de que as pessoas vos caluniem por fazer o bem, por ser cristão. Dá uma olhadinha aqui, São Pedro está escrevendo a uma comunidade cristã, amém? São Pedro agora ele está escolhendo uma comunidade cristã e escrevendo uma carta, dizendo para aqueles cristãos daquela comunidade: não tenhais medo de ser de Jesus Cristo. Não tenhais medo se as pessoas estão te caluniando por você ser de Deus. Ele está dizendo a essa comunidade. Ele não está escrevendo a uma comunidade pagã. São Pedro está escrevendo a uma comunidade católica, apostólica, romana, e ele está dizendo: não tenhais medo. Sejam confundidos aqueles que estragam o vosso bom comportamento em Cristo. Olha o versículo 17. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticar o bem do que praticar o mal. Aqui tem um ensinamento maravilhoso para nós. É melhor que soframos, se esta for a vontade de Deus, por fazer o bem, do que por fazer o mal. Vamos lá. Quero pegar os jovens que estão aqui, mas não só os jovens, a todos nós. É melhor que sofra, por exemplo, um jovem que está com um namoro casto, e as pessoas começam a caluniar, e as pessoas começam a falar mal: mas o que é isso? Você é careta, menina, você é careta, menino, se guardando para o casamento, isso no tempo de hoje. O que é isso? Esses dias uma pessoa partilhando comigo dizia que a filha dela chegou nela e falou: mãe, eu acho que eu vou ter que ficar com um menino, porque todo mundo na minha sala já ficou, e estão insistindo, estão me colocando na parede. Olha, e assim que a gente vai sentindo. E ela disse: não, filha, não caia nessa. É melhor que sofra por fazer o bem, por buscar a castidade, nesse caso do jovem que não está tendo relação sexual no namoro, do que por praticar o mal e sofrer as consequências. Por exemplo, as consequências de uma gravidez indesejada a quem não tem ainda maturidade, não está preparado para ter esse filho, como no casamento. É melhor que sofra um esposo fiel, uma esposa fiel, que decididamente buscando uma castidade no matrimônio, do que sofrer por fazer o mal e entrar no adultério. É melhor que soframos por ser chamados de carola, por ser chamados de alguém que vai na igreja, de ser chamados de todo qualquer nome, por ser do Senhor, do que sofrer por fazer o mal. É melhor que sofra alguém
que talvez está aí na vida pública, de ser chamado de tolo porque não está se corrompendo, porque uma grande maioria entra no poder e se corrompe, é melhor ser chamado de tolo. Vai passar o seu mandato e você não roubou nada, e você não enriqueceu, e você não aumentou os bens. É melhor ser chamado de tolo do que pagar um alto preço depois porque foi um corrupto e fazer o mal, e além de tudo acertar as contas com Deus. É melhor que soframos por fazer o bem do que por fazer o mal. Fala para esse irmão: é melhor que sofra por fazer o bem do que por fazer o mal. Mas como que pode um Deus então permitir que eu sofra mesmo fazendo o bem? O exemplo está na cruz. Não devia nada a ninguém, mas que aceitou o sofrimento, e esse sofrimento em Jesus é sempre redentor, amém? E quando nós estávamos orando nessa canção, essa palavra nem tinha me vindo para orar, mas eu acordei de uma situação do Evangelho. Irmãos, quando o sofrimento bate na minha e na tua porta, nós temos duas opções. Fala para esse irmão: duas opções. Duas. E diga para ele assim: duas opções. Ou aceitamos e temos a força em Deus, ou enfrentamos essa situação e vencemos com o Senhor. Fala para ele: ou blasfemamos e morremos. Quer um exemplo claro do Evangelho? Jesus aos pés da cruz. O sofrimento para 3 homens. O dele, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo. À sua direita levanta alguém, blasfema e não aceita o sofrimento. À sua esquerda e à sua direita tem alguém que reconhece que ele está sofrendo por uma punição que ele havia cometido, mas também diz ao Senhor: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. Um blasfemou e recusou a graça, o outro aceitou o sofrimento porque ele era merecedor daquele sofrimento, ele estava pagando por algo que ele havia cometido, e por aceitar entrou no reino dos céus. E nós temos uma grande tendência a reclamar no tempo do sofrimento, amém? O livro do Eclesiástico, já foi pregado isso muitas vezes para nós, vai dizer o seguinte: você que entrou para o serviço do Senhor, e aqui não é só serviço ministerial, mas você que aceitou o Senhor na sua vida, prepara a tua alma para quê? Para a provação. Fala: o cristão é provado. Fala para esse irmão: o cristão é provado. E lá vai dizer ainda mais: porque o ouro e a prata é provado pelo fogo, e o homem e a mulher agradável a Deus, ele vai passar pelo cadinho da humilhação. E o que é humilhação? Sofrimento. O homem e a mulher agradável a Deus, ele passa pelo sofrimento. Porque não existe um ouro refinado sem passar pelo fogo. E não é um fogo normal, é aquecido muito mais do que o fogo normal que a gente temos em casa. É provado no cadinho da humilhação. Por quê? Porque no sofrimento nós amadurecemos. Fala para esse irmão: é no sofrimento que nós amadurecemos. Existe 2 tipos de criança, por exemplo. Existe a criança que cresce no chão, que nem os Joãozinhos por aí, que pisa o pezão descalço no chão, que pega, aqueles que moravam na sítio que nem nós, que pisava ali no cocorivá, que ia nas mangueiras, ia no chiqueira, essas crianças. E existe aquela criança que a mãe, ela por ser super protetora, ela não deixa pé no chão. Como que vai crescer essa pessoa? É uma criança que pega com facilidade doenças. É uma criança que tem imunidade baixa. Mas a criança que cresce com o pé no chão, meu filho, oh, glória a Deus,
Ela toma chuva, banho de chuva e não dá gripe. Os que não tomam, a primeira vez que tomam banho de chuva, quase morre. Não está aprovado. Está aqui os enfermeiros, o pessoal da saúde. Por quê? Porque já foi provada desde pequeno. Então nós somos seres humanos, e como eu já disse que o pecado é que trouxe todo o sofrimento. O primeiro sofrimento, aleluia, deu 9 meses. É preciso ser expulso do ventre da mãe. E se nós não passarmos pelo sofrimento, o que acontece? O cordão pode enrolar no pescoço, podemos passar do tempo, e alguns minutos, alguns segundos de uma criança que passa do tempo de nascer, pode nascer com sequelas e até nascer morta. O sofrimento já começa então nesse ser expulso do ventre da mãe. É muito bom estar no ventre da mãe, mas há um tempo que é preciso sair. Davi, no Salmo 50 e 51 da tradução, ele vai dizer: eu já nasci no pecado. Eu já nasci no pecado. Eu fui concebido no pecado. Então, se eu fui concebido no pecado, eu já fui concebido ali no sofrimento. Aleluia. Quero dizer aqui alguns exemplos de sofrimento na Bíblia, porque nós podemos cair numa grande tentação de achar que quando nós encontramos com o Senhor não vai ter mais sofrimento na nossa vida. Essa é a grande dificuldade. Muitas pessoas não compreendem isso, de que não é entrando, aceitando Jesus como Senhor, que todos os sofrimentos vão acabar. Não é. Fala para esse irmão: não vai acabar o sofrimento. Fala assim, olha o que Paulo vai dizer em uma de suas cartas: o último inimigo que nós vamos vencer é a morte. Fala para esse irmão: você tem o último cara que você vai vencer, é a morte. Mas Jesus já venceu a morte por nós. Nós vamos ver algumas passagens aqui. Quero falar de alguns exemplos de sofrimento na Bíblia. Quero falar que todo mundo lembra. Até quem não é cristão, ele fala assim quando vai falar de paciência: tem que ter a paciência de... Eu vejo um punhado. Eu falei: mas cara, de onde que ele ficou sabendo que Jó foi paciente? Perdeu tudo. Perdeu os filhos. Perdeu os bens materialmente falando. Mas diz a palavra que ele não pecou contra Deus. E aí nós vemos a esposa de Jó. A esposa de Jó, ela começou a blasfemar e ela disse assim: aonde está a tua justiça? Aonde está o seu temor a Deus? Talvez muitos de nós já ouvimos isso, mas você que vai na igreja, você que vai no grupo de oração, aonde está o seu temor e a sua vida desgraçada desse jeito? Mas fala para esse irmão: mas tem uma resposta de Deus, aleluia. Fala para esse irmão: não dá ouvido a Satanás não. A mulher de Jó fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó fala: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Se Deus me deu, Deus me tirou. Quero que você aplaude essa fala de Jó na palavra. Jó ali assumiu o sofrimento. E aí nós vamos entender que o sofrimento vem pelo pecado e vem por Satanás, porque foi ele que foi pedir permissão para tentar Jó. Quero falar de um outro exemplo de sofrimento na Bíblia. Eu não sei se você conhece, mas no livro de Daniel tem uma passagem muito linda, principalmente para as meninas, para as mulheres orar. Tinha uma jovem linda, casada, e chamava Susana. O esposo de Susana era um homem da comunidade, aonde se reuniam os anciãos para falar sobre a palavra. E 2 senhores apaixonaram-se por ela. E um dia armaram uma grande emboscada sem saber. Esperaram todo mundo sair. A casa dela tinha um jardim muito grande. E cada um escondeu de um lado e ela foi banhar-se. De repente os 2 se encontram ali, montam um plano diabólico e queriam ter relação sexual com Susana. E falaram: olha, se você não ter relação sexual conosco, nós vamos falar para o seu esposo e para toda a comunidade que você estava traindo ele com outro homem, com outro jovem. E naquela época, na lei dos judeus, uma mulher traidora, uma mulher adúltera, era apedrejada sem dó e piedade.
Suzana começa a orar e ela fala: eu prefiro estar na mão do Senhor. Eu aceito morrer. E ela faz essa oração: Senhor, cuida da minha alma. O Senhor sabe que eu não cometi pecado algum do que cair na mão de vocês dois. Mas aí o Senhor levanta Daniel, e Daniel faz um julgamento muito cheio do Espírito Santo, e ela acaba sendo liberta das mãos de Satanás e é salva, e esses dois homens morrem. Quero falar mais um pouquinho de alguém que sofreu tanto como nós conhecemos a história de José do Egito. O mais novo, o penúltimo dos irmãos, depois tem um outro, Benjamim, que tinha sonhos, que os irmãos vendem como escravo, que depois que arruma um trabalho no Egito, a esposa do chefe dele quer ter relação sexual com ele, apaixonou-se por ele. Um dia ele entra na casa dela para trabalhar, porque ele tinha acesso livre. Ela pega na roupa dele e ele foge para não ter relação sexual com ela. E ela dá um grito dizendo: olha, ele quis me abusar de mim, porque ela ficou com um pedaço da roupa nas mãos. E ele fala assim: eu não posso pecar contra o meu Deus e contra o seu esposo. E ele vai para a prisão inocentemente. Eu estou falando aqui de anos. Os sonhos que Deus falou para José foi se realizar depois de 18 anos aproximadamente. E ele passou por um sofrimento até ser o segundo homem no Egito, para salvar a nação de Israel e salvar os povos vizinhos daquela época. Quero falar mais um pouquinho do sofrimento dessa agora no Novo Testamento, que é o sofrimento da vida de Maria. Maria não teve descanso a partir da anunciação do Gabriel. Eu dizia no encontro que a gente pregava no final de semana passada, e dizia ontem, nós estávamos tendo uma formação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, aleluia, fala para esse irmão: se você for cheio do Espírito Santo, dá um sorrisão largo para ele e fala assim: acabou-se a paz. Oh glória. Mas não é a paz interior. Acabou-se a paz no sentido de que nós vamos passar por sofrimento. Acabou-se a paz no sentido que nós vamos sair do nosso comodismo e vamos lutar agora para agradar a Deus. Porque Ele é o príncipe da paz, e todos aqueles que estão nele, todas essas pessoas que passaram por sofrimento, passaram equilibradamente, porque tinha paz, porque havia um Espírito Santo e um Deus amoroso que a segurava pelas mãos. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento que você está vivendo, eu sei que você está passando por sofrimento, porque todos nós passamos. Talvez o sofrimento com você mesmo, talvez o sofrimento com o pai, talvez o sofrimento com filhos, talvez o sofrimento com o esposo, talvez o sofrimento do seu trabalho, talvez o sofrimento está sendo perseguido, está sendo caluniado, falaram mal de você injustamente. Glória a Deus. Fala para esse irmão: dá glória a Deus. Fala: o que não pode é falar de você e você devendo. Porque quando fala de nós devendo, nós precisamos nos converter e tomar vergonha na cara. Agora, quando fala de nós quando nós não estamos devendo, é para isso que é para falar. Aleluia. Glória a Deus. Sofrimento de Maria: uma espada transpassará a tua alma. Sofrimento de Pedro depois do Pentecostes: morreu crucificado, de cabeça para baixo. Sofrimento de Paulo que vai falar: eu completo na minha carne o que faltou na cruz de Cristo. Os homens da primeira igreja, da igreja primitiva, os homens do início do cristianismo, eram homens e mulheres. Eu me lembro, vocês conhecem a história de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Uma delas havia ganhado neném havia 3 dias. E o pai dela chega e diz para ela assim: mas minha filha, tenha piedade do seu pai que já é velho, que está morrendo. Olha a sua bebê. Ela falou: pai, cuida da minha bebê que eu vou encontrar o meu Senhor. O soldado romano que foi para matar ela, ele tremia. Diz a história da igreja que Perpétua e Felicidade, uma delas pegou na mão do soldado que estava tremendo, e ele já tinha dado um golpe e ela deu outro golpe, porque elas viam o Senhor. O sofrimento sem Cristo é desesperador, amém?
Mas o sofrimento com Cristo é redentor, porque Ele foi chamado o homem das dores. Pela sua chaga nós somos curados. Eu e você temos duas opções quando estamos passando pelo sofrimento: ou abramos o coração e dizemos: Senhor, eu quero colocar um sentido nesse sofrimento, e o sentido é pela minha conversão, o sentido é pela minha casa, o sentido é pela minha história, pela salvação da minha família. O Senhor trazia uma frase assim no meu coração: o sofrimento é o trampolim que nos leva mais próximos do céu. O sofrimento é o degrau que nos põe mais perto de Deus. Fala para esse irmão: o sofrimento é o degrau que te põe mais perto de Deus. Porque o Senhor, Ele disse assim numa frase: se for visitar um nu, se for visitar um doente, se for visitar um faminto, se acolher um peregrino, quem que nós estamos acolhendo? O próprio Jesus. Então Jesus é o homem que está naqueles que mais sofrem. Quando Lázaro morre, e aquele homem rico também morre, diz a palavra que Lázaro vai para o seio de Abraão, e o homem rico é sepultado. O homem rico, no lugar de chamas que ele estava, ele olha para Lázaro lá no colo de Abraão e pede para Lázaro molhar o dedo na água e colocar na boca dele, porque ele estava em tormento. E aí Abraão fala para ele: você teve a sua recompensa lá, você só teve os seus bens, e Lázaro só sofrimentos. E agora Lázaro é recompensado, e você também tem a sua recompensa aí. Todo grande campeão passou por sofrimentos, mas foram recompensados. Você acredita que um atleta de ponta, ele teve sofrimento, sim ou não? Você acredita que um grande campeão, seja de maratona, seja de qualquer tipo de esporte, ele passou por sofrimento, sim ou não? Porque não há vitória sem sofrimento. Não há vitória sem sofrimento. Fala para esse irmão: tem uma vitória esperando por você. Talvez hoje você passa pelo sofrimento. Talvez hoje muitos aqui, talvez estejam pensando em desistir. Talvez muitos estão dizendo assim: não dá mais. Mas quantas bolhas de sangue foi colocado no pé de um cara que corre? Quantos calos nas mãos? Não há vitória sem sofrimento. Para você cursar um nível superior, para você arrumar, você precisou, você precisa, talvez você está passando por isso, você jovem, precisa sofrer, levantar de manhã, para quê? Para valorizar. O sofrimento nos ajuda a valorizar a vitória. Alguém que teve uma herança e que nunca colocou a mão no arado para ajudar o pai e a mãe, ele arrasa com a fortuna dentro de alguns meses. Mas alguém que trabalhou com seu pai desde criança, quando ele ganha uma herança, ele multiplica ela, porque ele valoriza. Fala para esse irmão: vai valorizando a sua herança. Vai valorizando a sua herança, porque ela é grandiosa. Aleluia. Não joga fora o seu sofrimento, mas faça dele um aliado para aproximar do Senhor. Deus está perto de alguém que sofre, gente. Vai dizer a palavra que Deus escuta a oração daquele que está sofrendo. E é tanto que a oração às vezes nem é verbal, porque quando nós estamos passando por sofrimento, a nossa oração é lágrimas. Não joga fora, como vai dizer um livro, como vai dizer o padre Jorge Tadeu. Fala para esse irmão: não joga fora as suas lágrimas. Não joga fora o seu sofrimento. No sofrimento Deus está junto. Eu ouvi e vi a aflição do teu povo. Pega comigo aí Tiago capítulo 1, versículo 2, 3, rapidão. Tiago capítulo 1.
Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2 a 3. Vou proclamando, hein? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria os serdes submetidos a múltipla provação, pois que a vossa fé bem provada, a vossa fé bem provada leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza uma obra perfeita, a fim de ser de perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. A fé precisa ser o quê? Provada. É necessário ter provas. Se nós não formos provados, nós não somos perseverantes, irmãos. Quando a coisa está boa demais, pode ter certeza que eu e você relaxamos na nossa oração, sim ou não? Tá tudo bem, não precisar de oração para quê? Tá de vento em popa? Para que eu vou precisar dobrar o meu joelho se o negócio está bom demais? Está tudo perfeito. A nossa fé vai ser provada. Obrigado, Zé. A nossa fé vai ser provada. Pega comigo aí 1 Tessalonicenses. Volta um pouquinho aí. 1 Tessalonicenses. Imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar das numerosas tribulações, de sorte que vos tornasse modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de numerosas tribulações. Isso mostra a mim e a você que é possível nós termos a alegria do Espírito Santo no momento da tribulação da minha e da tua vida. A verdadeira alegria é nos dada pelo Espírito Santo, até mesmo no tempo da provação. É possível ter uma alegria de Deus no tempo da tribulação. Pega comigo agora 1 Pedro de novo, volta lá na frente. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 13 a 16. Vamos lá rapidão para nós orarmos. Tá, glória a Deus. 1 Pedro 4, de 13 a 16, vai dizer o seguinte: bem-aventurados sois se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou delator. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus por esse nome. Fala para esse irmão: não se envergonhe de sofrer como cristão. Porque muitas das vezes nós até nos envergonhamos de sofrer como cristão. Esse dia chegou alguém no meu trabalho, cumprimentou os irmãos que lá trabalham comigo, e na hora que chegou comigo disse assim: e você? Está indo na fé? Mas eu senti que foi de um tom querendo me humilhar. Eu falei: glória a Deus, irmão, eu estou na fé e vou viver nessa fé. Nós não podemos, você não precisa e eu não posso ter vergonha de ser caluniado por ser cristão. Fala para esse irmão: não tenha vergonha de sofrer por ser cristão. Isso é graça. Isso é graça. Olha o que vai dizer a palavra.
não se vergonhe, mas glorifique a Deus por esse nome. Qual o nome? De ser chamado cristão, porque é um novo Cristo. Fala para esse irmão, mas essa noite não vai ficar somente no sofrimento. Mas eu quis mostrar o sofrimento, porque tem uma recompensa depois do sofrimento. Nossa recompensa será infinitamente maior. Pega comigo aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Talvez você está dizendo: nossa, eu saí da minha casa hoje para vir aqui e escutar você falar só de sofrimento. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Amém? 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isto não deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória, que elas nos prepara até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fala para esse irmão assim: não para no que você vê, foca no que é eterno. Porque senão nós corremos o risco de parar no nosso sofrimento, nós corremos o risco de lamuriar, nós corremos o risco de abandonar a fé, dizendo: agora que eu busquei o Senhor, agora que eu estou lendo a palavra, agora que eu estou comungando, agora que eu estou confessando, agora que eu estou indo num grupo de oração, parece que agora as tribulações aumentaram, então eu vou desistir para ver se diminui as tribulações. Não para nisso, não para nisso. Há uma recompensa esperando a mim e a você. Toda lágrima, todo choro, toda angústia que vem no coração de alguém, de um cristão que está passando e que está orando, ele é ouvido por Deus, e o Senhor vai te recompensar. Fala para esse irmão: Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Pega comigo para nós irmos para a oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 57. Atos 7, 55. Amém? 55. Essa passagem vai falar de Estevão. E eu queria que você abrisse bem o seu coração para essa passagem. É uma das passagens que eu sempre fico encantado, dentro de outras. Mas eu fico encantado com a atitude desse jovem chamado Estevão. Homem que não ficou preso ao sofrimento, mas homem que foi apedrejado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele tinha apenas um olhar para um determinado lugar. É isso que nós vamos ver. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos aonde? Aonde que ele olhou? Para onde que ele olhou? Fala para esse irmão: para onde você está olhando no seu sofrimento? Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, nasci assim, vou morrer assim. Fala para esse irmão: tira os olhos do seu umbigo e olha para o céu, querido. Fala para ele: tira os olhos do seu sofrimento e olha para o céu. Estevão fitou o céu e viu que? Ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram uma só sobre ele.
e arrastando para fora da cidade começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Eu quero te convidar a ficar de pé. Estevão estava sendo apedrejado. Sendo apedrejado, ele cumpriu tudo o que o Senhor disse. Porque o Senhor disse: se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, amontoarás brasas acesas sobre tua cabeça. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Foi isso que Jesus falou no sofrimento: orai pelos que vos perseguem, abençoai o que vos amaldiçoa. Nós precisamos aprender isso mais. Alguém te caluniou, reza por essa pessoa. Alguém falou mal de você, ora por essa pessoa. Alguém te traiu em todos os aspectos, abençoa essa pessoa. Ficou sabendo, você sabe, nós muitas vezes sabemos, talvez no ambiente de trabalho, alguém olha torto por você, está torcendo para a gente cair. Tem gente que reza para a gente cair. Essa oração não vale, mas quando nós abençoamos, essa vale. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você hoje que disse no seu coração ao longo desses dias: eu não aguento mais esta vida. Eu não aguento mais essa família. Eu vou dar um fim em tudo isso. Eu quero dizer para você: há um Deus poderoso e há uma recompensa para você passar por todo esse sofrimento. Não jogue fora esse sofrimento que você está passando. Faça dele um aliado. Faça dele um combustível. Faça dele e usa dele como uma oportunidade, porque a palavra de Deus vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu e você amamos a Deus, até mesmo o sofrimento é capaz de mudar a nossa família. Eu não tenho dúvidas quando eu leio esse trecho da Sagrada Escritura, que a conversão de Paulo aconteceu pela intercessão de Estevão. Foi um sangue derramado para que Saulo se transformasse em Paulo e fosse o maior profeta da igreja. Eu quero dizer para você, querido, o Espírito Santo, como estava com Estevão, é aquele que nos dá força e coragem para passar por cima de todo o sofrimento. Já vai dizer o salmista: com o meu Deus eu salto qualquer muralhas, eu venço qualquer barreira. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Fala com ele assim: aproveita o seu sofrimento. Aproveita o seu sofrimento E faça dele uma oração. Faça dele uma oração. Porque pelo sofrimento o Senhor escuta alguém que está sofrendo. O Senhor escuta alguém que está sofrendo. E o Senhor vem para libertar. O Senhor vem para libertar. Porque Ele passou pelo maior sofrimento. Porque Ele passou pelo maior sofrimento. E hoje temos um intercessor. E hoje nós temos um intercessor. Que sabe o que é viver nessa terra. Que sabe o que é viver nessa Que conhece as angústias do coração do homem. Que conhece as angústias do coração do homem. Que conhece as tristezas do coração do homem. Que conhece as tristezas do coração. Porque Ele teve compaixão. Porque Ele teve compaixão. E Ele veio curar as suas ovelhas. Ele veio curar as suas ovelhas. Mas para isso é necessário a ação do Espírito Santo. Eu quero te perguntar se você quer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te perguntar se você, a partir de hoje, quer aproveitar o sofrimento que vai vir na nossa vida. Não tem como. É do nascimento à morte. Nós estamos num vale da sombra da morte. Como nós rezamos tanto com a Salve a Rainha.
Mas eu quero dizer para você, esse sofrimento que você está vivendo agora, ele seja o combustível para a tua salvação e para a salvação da tua família. Mas para isso é necessário o Espírito Santo.